O Brasil amanheceu hoje com uma notícia vinda do Rio de Janeiro e hoje eu quero conversar com vocês no sentido de olharmos o Brasil no sentido amplo, no sentido macro. Não apenas o seu bairro, não apenas a sua cidade, não apenas a sua casa, ou aquilo que se fala de Brasília, ou que se fala de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Belo Horizonte, as grandes capitais do Brasil. Mas convidar vocês a olhar o Brasil como um organismo complexo, diverso, difícil de ser governado, que tem muitas culturas, que tem vários climas, várias características de miscigenação de raças, de costumes, de regiões onde a própria topografia, a própria geografia, o próprio clima facilitam e impossibilitam ações diversas, modos de vida diversos, onde as colonizações ou as chegadas de imigrantes, tanto de imigrações internas quanto de externas, influenciaram profunda e decisivamente o comportamento dessas populações, onde fatores externos, países, costumes, produtos, influenciaram também na vida desse país. E não podemos deixar de lado também os sistemas de informação, que são as mídias, que são os jornais, a televisão principalmente, porque o Brasil é um país que conta e contou muito com a televisão como uma forma de divulgação das suas ações, dos seus acontecimentos, uma forma de publicização das ações governamentais em todas as esferas. Então esse é o Brasil. Essa é uma forma de ver o Brasil que nós gostaríamos de comentar com vocês hoje. E ali o nosso tema no Instagram, no Facebook que nós colocamos, é que a farsa Brasil vai se desmoronando. E essa farsa Brasil, esse nome que nós adotamos hoje, é um conjunto de falsas verdades, meias verdades e mentiras que fazem parte também desse contexto de formação dos muitos Brasis que existem dentro desse Brasil atual que nós colocamos aqui nesse preâmbulo que fizemos. Vamos começar pela notícia de hoje, a notícia fresca, a notícia quentinha, porque notícia só serve se for quente, se for requentada não é mais notícia. A notícia quente, colocando no sentido de novidade, não de quente de beleza, não, pelo contrário. Mas a notícia de novidade, agora de manhã cedo, é que o Supremo Tribunal de Justiça afasta Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro e manda prender Pastor Everaldo e Lucas Tristão. Lembrando que Wilson Witzel era juiz. Quem é Wilson Witzel? Governador do Rio de Janeiro, atual. Está sofrendo um movimento de impeachment devido a indícios de corrupção na sua administração, envolvendo a sua esposa, o escritório de advocacia da sua esposa, compras de respiradores com a Secretaria de Saúde. É uma das carreiras mais rápidas, só surgiu na política agora, no último pleito que houve para governador, que foi o de 2018, uma carreira meteórica de juiz a governador do estado do Rio de Janeiro, porque aí começa a nossa malha de entremeações, não sei nem se existe esse termo, de fatores que compõem a constituição
geopolítica, identitária, econômica, administrativa do Brasil. Esse governador do Rio de Janeiro, ele esteve de braços dados com o então, naquela época, candidato à presidência da República, que agora é o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E agora, nesse momento, os dois estão rompidos. Guerra declarada, hostilidade à flor da pele, e eles estão rompidos. Para se eleger, o atual governador abraçou o então candidato, porque o partido dele estava em ascensão. E por que estava em ascensão? Porque o candidato à presidência da República embarcou na onda midiática que demonizava o governo que estava no poder, fez o mesmo discurso de caça aos corruptos, de caça aos marajás, de diminuição de privilégios de políticos, de acabar ou de extinguir a roubalheira no Brasil. Todos esses discursos apoiados por um exército midiático, um exército de jornais, de televisões, de panfletos, de internet, de fake news, de discursos que começou a ser elaborado em 2013 e antes de 2013 para derrubar o governo que então estava no poder. Esse é o cenário que esse governador foi eleito. Esse discurso de ódio, ele deu origem à eleição de vários políticos nas diversas instâncias do governo do Brasil, na gestão pública do Brasil. A população inflada nos seus sentimentos de ódio, de indignação, de cansaço e mal informada ou sendo diariamente desinformada por fake news e mentiras mesmo nas mídias e serem tanto sendo colocadas na mídia as mentiras que elas passaram a ser acreditadas como verdades, que a população chegou num ponto tal de indignação que quis eleger os paladinos da justiça, os arautos da família, da moralidade, e elegeram muitos ditos religiosos que fizeram os seus exércitos de eleitores junto às suas comunidades religiosas, junto às suas igrejas, junto às suas congregações, e também alguns militares que fizeram desse discurso de ódio uma forma de chantagear emocionalmente, no sentido da segurança ou da insegurança, a população, dizendo que eles eram a saída para a insegurança social da violência especificamente. Por isso foram eleitos muitos pastores evangélicos, assim chamados das igrejas neopentecostais, muitos religiosos de outras linhas, de outros segmentos, foram eleitos muitos militares, cabos, soldados, sargentos, tenentes, coronéis, muitos também da Polícia Civil, muitos juízes, promotores foram eleitos nessa linha de moralidade ou de moralização do Brasil. Esse é o discurso que foi adotado, discurso de consertar o Brasil a partir da demonização ou do massacre pela força daquilo que não era aceito, não era aprovado pela população e, ao mesmo tempo, é o que oprimia, pelo discurso, essa mesma população. Ou seja, a população estava sofrendo, estava sendo ameaçada, estava tendo suas perdas, no geral, perdas econômicas, perdas
salariais, perdas de direitos. E aí esses paladinos da justiça chegavam para consertar o Brasil. Vai ser um novo Brasil, chega disso, chega daquilo, acabou. E aí esse governador do Rio de Janeiro, agora que foi afastado pela justiça, entra nessa esteira agora do desmonte dessa farsa que foi criada no Brasil, que é uma farsa no sentido de demonizar as escolhas da população. A capacidade não é capacidade, é de subestimar a capacidade da população de escolher os seus representantes. Subestimar por quê? Porque cria-se um discurso uníssono para apoiar esses que foram eleitos. E aí desconsidera que a população não é capaz de resolver os seus problemas, fazer as suas escolhas, porque as escolhas feitas foram erradas. Porque as pessoas que foram escolhidas, dos partidos de esquerda, por exemplo, elas oferecem tanta liberdade para as pessoas que as pessoas começam a andar nuas, começam a fumar maconha nas universidades, começam a praticar aborto, começam a oferecer uma madeira erótica para os seus filhos, para os seus bebês, começam a criar livros de sexualidade nas escolas. Essa é a farsa que foi criada, ou a mentira que foi aceita pelos falsos moralistas também, porque esse discurso encontrou guarida nos corações e nas mentes das pessoas falsas moralistas. E agora a farsa está sendo colocada em aberto também, porque não há como esconder tanta coisa por tanto tempo. Tem aquele ditado, né? Você pode enganar todos por algum tempo, alguns todo o tempo, mas você nunca vai conseguir enganar todos todo o tempo. E aí está sendo mostrado para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, a farsa que foi montada contra o Brasil desde a sua descoberta pelos europeus, que eles descobriram que existia uma terra inocente, uma terra virgem, vamos dizer assim, das suas explorações. E aí eles invadiram o Brasil. Os europeus invadiram, eles não descobriram o Brasil, eles invadiram. O descobrimento é um discurso do descobridor, mas ele não descobriu nada. Já haviam seres humanos aqui, haviam pessoas morando aqui. Então essas pessoas elas foram invadidas na sua privacidade. E desde então o Brasil tem tomado essas características, sempre sendo invadido física, intelectual, política, econômica, moral, religiosamente, culturalmente. É o Brasil sendo invadido. Sempre. Sua população ingenuizada, vou usar esse termo aqui agora, criei aqui agora, tá, gente? Vocês percebam que esse nosso programa também é um programa neologista. Nós criamos aqui termos todos os dias. Então, não é higienizada, não. É ingenuizada. É trabalhada para que fique sempre ingênua mesmo, inocente. Achando que as coisas acontecem assim por milagre divino, porque as coisas são... Fazendo aquela puerilidade, que é importante. A inocência é importante também, é boa, ela é saudável, ela é doce, é gostosa. Mas a necessidade de se, usando esses termos agora, eu vou me apropriar aqui de um termo bíblico, de uma expressão bíblica, que o Mestre Jesus falava assim: seja manso como a pomba, mas prudente como a serpente. E o brasileiro não sabe fazer isso. Ou o brasileiro é manso como o gato feroz, é manso como o gavião, não mexe, ou é prudente como uma serpente já hostilizada. Ou ele é muito passivo, ou ele é briguento. Não aprendemos ainda, até porque somos um povo jovem, apenas 500 anos.
não aprendemos ainda a sermos prudentes como a pomba, manso como a pomba e prudente como a serpente. Que é diferente da China. Que a China é uma civilização milenar, muitos anos, 1000 anos antes de Cristo, e já aprendeu a ter paciência, deixar os tolos brigarem e ela vai avançando suas fronteiras. Protege-se internamente, mantém a sua cultura forte, com incentivos constantes na educação, na formação intelectual, tecnológica do seu povo, e vai avançando suas fronteiras no mundo. Caladinho, quietinho. Eu acho que foi daí que o mineiro aprendeu a trabalhar quietinho. Talvez tenha sido da China, talvez alguma coisa importada aí, das boas coisas importadas que chegam ao Brasil também, porque tem coisas boas. Mas o Brasil tem essa característica de ter sido invadido. E continua sendo invadidos com a própria conivência dos brasileiros. Os brasileiros egoístas, os brasileiros ditos patriotas, mas não têm nem noção do que seja isso, patriotismo. Brasileiros que assumem posições importantes nas decisões do país, mas vendem-no para interesses externos, vendem as suas riquezas, vende a sua cultura, vende os seus valores morais, vende as suas mulheres, vende as suas crianças, vende a sua, enfim, dignidade. Esses brasileiros, vou colocar entre aspas brasileiros, indignos, vendem e entregam o Brasil a todo momento. E aí nós vamos fazendo as amarrações. Ontem no Rio de Janeiro, aqui nós falamos do governador do Rio, que foi esse aqui, que está na tela do Facebook. Ontem, o governador do Rio de Janeiro foi afastado por acusação, por indício de corrupção na sua gestão. Ele foi afastado por questões judiciais, que é diferente. Vou deixar claro aqui, vou colocar para vocês aqui. A questão judicial que o afastou é diferente. Ele foi afastado por decisão de uma operação da Polícia Federal, olha só, porque para não interferir nas investigações. Mas ele já estava sendo cassado, um processo de cassação na Assembleia Legislativa, politicamente. Vejam que são dois processos correndo em paralelo. Um é o político e o outro é o judicial. E ontem ele foi afastado judicialmente por 180 dias para não interferir nas investigações. Percebem como o grau de envolvimento desse governador, que era um juiz. Imaginemos se com pouco tempo de governo, esse candidato que foi eleito já se mostra nesse nível de corrupção ao entrar no esquema todo, o que também pode ter havido acontecido durante a sua gestão como juiz? Será que agiu da mesma forma? Pode ser que sim, pode ser que não. Tomara que não tenha sido. Porque pode ter prejudicado inocentes. Poderia ter prejudicado inocentes. Poderia ter facilitado criminosos a se safarem de processos. Estão percebendo o que eu estou trazendo aqui, estou tentando trazer para reflexão? É que não há um processo estático em termos de Brasil, em termos de civilização, em termos de ser humano. Não há nada estático. Tudo muda o tempo todo no mundo, como diz Lulu Santos. Tudo muda. E as pessoas chegam, as pessoas saem de instituições. As pessoas fazem e desfazem, as ideias chegam e saem. As tendências chegam e mudam. Saem. Chegam novas. A tecnologia muda. O clima muda. O relevo muda. As condições geológicas, os interesses econômicos, as descobertas, a medicina muda, tudo muda no mundo. E para compreendermos o contexto em que estamos,
é necessário que a gente faça essa regressão a alguns fatos que propiciaram outros acontecerem. E no atual cenário político, geopolítico brasileiro, nós estamos no momento em que conjunturas recentes de quase uma década para cá potencializaram o cenário em que estamos hoje. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que foi a alçada ao poder, a tomada, vamos dizer assim, tomada, porque quando há violência, ela é uma tomada, mesmo que aparentemente democrática, mas usando vieses conflituosos ou controversos da lei, são tomadas. Como o Brasil foi tomado por um poder que derrubou um governo que estava estabelecido por um voto popular. Tomou, por meio de um impeachment, de uma presidente que não se pôde confirmar crime, responsabilidade, improbidade administrativa. Mais tarde, os próprios tribunais de contas atestaram que não houve a chamada pedalada fiscal. Então, baseado nisso, muitos juristas, muitos analistas afirmam que houve um golpe político, um golpe institucional no Brasil, que começou em 2013, teve um fortalecedor em 2014, quando o candidato que perdeu, o ex-senador Aécio Neves, e atual deputado federal, questionou o resultado das urnas e disse no dia seguinte, à posse da presidente, que não ia deixar, o seu partido não ia deixar que a presidente governasse. Isso não é democracia. Fazer oposição, sim, mas não deixar governar, isso, em primeiro lugar, isso é criminoso. É crime. Eu não vou deixar o Brasil, ou o meu partido, ou a minha facção, ou o meu exército, os meus correligionários, os meus partidários, nós não vamos deixar o Brasil ser governado. Quer dizer, eu vou estabelecer o caos no país. Isso é crime. É um crime, no mínimo, ético. As outras questões podem ser avaliadas pelos órgãos competentes. Mas isso não é democracia. Ninguém queira falar em democracia nesses termos, não. Se disser a nossa oposição vai ser forte dentro da lei, nós vamos exigir todos os pingos nos is. Isso é democracia. Isso é direito. Mas nós não vamos deixar o seu partido governar. Isso é vingança. Isso é ódio. Isso é hostilidade. Não cabe nas democracias. Nessa esteira do Rio de Janeiro, nós vamos ver ontem o que aconteceu lá. Aconteceu no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Confronto deixa 3 mortos e 5 feridos. Isso aconteceu no Morro de São Carlos. Um confronto entre facções rivais pelo controle do tráfico em um conjunto de favelas da região central do Rio foi marcado por tiroteios nas ruas. Criminosos armados em fuga, em 2 ocasiões, eles invadiram residência e fizeram reféns. Teve uma moça que morreu e tal. Houve isso aí. Aí vocês vão me perguntar, Vinícius, o que isso tem a ver com essa conversa que você está começando aí agora? Você falou do governador do Rio, que foi afastado. Falou do Brasil, foi lá no norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste e tal. Falou de multinacionais, falou de China, falou de golpe. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês por quê. Esse jornal que está dando essa notícia aqui do Rio de Janeiro, confronto deixa 3 mortos e 5 feridos. Sabe de onde é esse jornal? Vocês que estão aqui no Instagram não podem ver, mas eu vou mostrar para vocês que estão aqui no Facebook. Eu vou até virar o celular para vocês aqui.
Vou tentar mostrar para vocês aqui. Estão vendo ali? Jornal O Povo do Ceará, governo do Ceará. Um jornal do Ceará trazendo na primeira página, nas notícias grandes, né, essa matéria de que no Rio de Janeiro confronto deixa 5 mortos e 5 feridos. Aí eu pergunto a vocês, para que um jornal do Ceará, de Fortaleza, publica esse tipo de notícia? Senão, primeiro, por sensacionalismo, para vender. Notícia ruim vende, tragédia vende, catástrofe gera lucro para a notícia. Corrupção gera interesse da população para saber o que está acontecendo. Essas notícias negativas, elas se espalham para o Brasil e dão a sensação de que o Brasil está em insegurança sempre. Em constante estado de violência, e o Brasil, a população, permanece à mercê de traficantes. E isso não é verdade. O Brasil não está à mercê de traficantes. Nunca esteve. O que existe é uma potencialização interesseira, interessada, em que a população se sinta sempre amedrontada, para que ela possa sentir nos policiais, nas Forças Armadas, nos discursos, protegidas contra essas investidas do crime, do tráfico, das milícias, das organizações criminosas que estão de dentro dos presídios. Aí eu pergunto para você que está aqui me assistindo, me ouvindo. Quantas vezes na sua vida você já foi diretamente ameaçado por essa situação? É uma pergunta, é uma reflexão. Evidentemente que quem vive nessas comunidades convivem com esse ambiente o tempo todo. No entanto, a truculência, a hostilização tem sido feita por parte de uma parte da polícia, uma parte dos agentes da força que agem contra negros, pobres, favelados. E aí a população sente a sensação de que está sendo protegida contra bandidos. E eu vou contar uma novidade para vocês aqui. É segredo, tá? Não conta para ninguém aqui na rede, não. Negro, pobre, favelado, não é bandido necessariamente. Existem muito mais bandidos, criminosos, traficantes, mega traficantes, brancos, héteros, ricos, do que os negros. Pronto, falei. Contei. Não era para contar, mas contei. Os negros e pobres, minorias, são sim vítimas, agredidos, embora muitos deles participem ativamente desses processos, sim. Mas a grande maioria esmagadora que é presa, violentada, agredida, assassinada no Brasil pelos agentes da força, os agentes da suposta segurança social, não são dessa categoria de agressores da sociedade. São pessoas que trabalham, são pessoas dignas, são pessoas que estavam no lugar errado na hora errada,
que recebem as balas perdidas, se é que existe esse termo, né? Se é que se pode dizer filosoficamente que existe esse termo, bala perdida, porque toda bala que é produzida nas indústrias cruéis dos armamentos mundiais, toda bala tem um destino. E esse destino, geralmente, é outra vida, é um ser humano, é um ser vivo. Existem aquelas que são usadas em tiro ao alvo, em testes e tudo, mas a bala, o projétil, a bomba, o míssil, o torpedo, eles são feitos com destino. E esse destino é a vida humana. Ninguém cria bala para atirar para cima, para fazer pirotecnia. Não é para isso. A bala é feita para matar. A arma é feita para matar. Não é para se proteger, ela é feita para matar. Ah, Vinícius, mas aí você está falando que as pessoas não devem ter arma para se proteger, não devem ter... É outra discussão. É uma discussão que deve ser feita muito mais profundamente. É uma discussão feita sobre por que as sociedades precisam agredirem-se, invadirem para tomar o que não é seu. Ou seja, invadir um banco, por exemplo, para roubar. Por que as pessoas precisam entrar na casa dos outros para roubar? Não denuncia aí uma desigualdade social? Por que nos lugares mais desenvolvidos, onde a igualdade existe, igualdade social, de oportunidades existe, não tem tantos assaltos, não tem invasões, roubo de banco? É um caso a se pensar, a se analisar. Mas a bala, o projétil, ele é feito para matar. E aí, voltando aqui, a gente faz essas digressões e voltando para o caso do Rio de Janeiro, que é divulgado num jornal do Ceará, num jornal da capital cearense, no nordeste do Brasil, que é muito afastado do Rio de Janeiro, mas que tem as mesmas características de litoral, de receber turista, de praias, e que convive também, o Brasil todo convive com essa questão do uso da droga, do tráfico mínimo ou macro desses entorpecentes, essas drogas não lícitas, porque existem as outras lícitas que a gente não vai entrar agora nessa conversa, podemos conversar outro dia. Nesse momento, a gente percebe aqui, fazendo essa análise de Brasil macro, territorial, que essas notícias elas são interessantes para uma unidade chamada Brasil. Disso que nós chamamos aqui no começo de farsa Brasil. Porque essas informações, essa mediatização das mazelas do Brasil, elas são interessantes e são interesseiras. Elas atendem a um propósito, que é manter essa unidade discursiva, manter esse discurso de o Brasil vai mal, o Brasil está sendo dominado por um tráfico, o Brasil é dominado por uma esquerda terrorista, o Brasil é dominado por comunistas. Esse discurso ele é fortalecido todos os dias subliminarmente. O que é subliminar? É você receber uma informação e aquilo mexer com seus valores internos sem você perceber que está acontecendo isso. Também chamado de semiótica. Você vê, enxerga outra coisa sem perceber que está enxergando, mas está vendo aquilo ali. A mensagem está passando em forma de imagens, de conceitos. Está sendo diuturnamente mexido com os valores sentimentais do brasileiro no sentido de causar insegurança, insatisfação, indignação. E com isso possibilita o brasileiro ter atitudes intempestivas, como, por exemplo, votar num candidato para proteger o Brasil contra o comunismo. Votar num determinado candidato que ele nunca ouviu falar para livrar o Brasil de mamadeiras eróticas dos seus filhinhos, que você nem tem filho.
mas toma as dores de outros sem pensar, sem raciocinar, porque foi fulano de tal que fez isso. E ele é candidato, então ele não pode ganhar, porque se ganhar, o seu filho vai ser assediado na escola. A sua criancinha corre o risco lá no maternal de ser violentado, porque as professoras estão falando disso. Se você não votar em determinado candidato, o seu filho que está indo para a universidade pública pode ser alvo de traficantes, pode aprender a fumar maconha e participar de balbúrdia nas universidades federais, porque é só isso que eles fazem lá. Esse tipo de informação ou desinformação vai sendo passada para uma população, e aí eu vou usar o termo de novo, né? Ingenuizada, transformada em ingênuos porque são ignorantes, sem informações, mas com bons sentimentos. Se tornam ingênuos. E aí são manipulados por esses discursos, essas estratégias de poder. Juntando a isso tudo, vem as redes sociais, com facilitadores econômicos que são as vendas de celulares, os financiamentos de longo prazo para eletroeletrônicos, te darem acesso a esses discursos, e aí as pessoas ingênuas vão entrando nas suas redes sociais, entrando nos seus grupos familiares, recebendo notícias de fontes questionáveis, fontes, entre aspas, insuspeitas, ou fontes ideológicas que calam no fundo dos seus corações porque atendem a seus anseios. Essas populações vão sendo usadas, manipuladas, vão sendo retiradas naquilo que elas têm de conquistas ao longo dos séculos, ao longo das décadas. São conquistas trabalhistas, são conquistas sociais na área de saúde, na área da educação, das escolas, das universidades, na área da segurança, na área da própria alimentação, do abastecimento, dos órgãos de defesa dos seus direitos, dos seus sindicatos, das suas associações. A pretexto de retirar imposições, o brasileiro vai perdendo direitos. Quer um exemplo? Todo trabalhador de carteira assinada, até 2018, 2019, ele tinha um dia do seu salário descontado, um dia do ano. Um dia no ano. Ele tinha um dia descontado na sua folha de pagamento pelo patrão, e esse dinheiro era automaticamente, garantido por lei, encaminhado para o sindicato da sua categoria. Com esse um dia do seu ano, o sindicato protegia você das investidas dos patrões, você trabalhador que eu estou falando, tá? Porque o patrão também tem seus direitos e devem ter os direitos preservados também. Os trabalhadores tinham advogados contratados, tinham um sistema judiciário que era vigiado, monitorado pelos sindicatos. O trabalhador tinha isso. Tinha também veículos de informação para esclarecê-los da legislação que mudava e muda todo dia. Tinha capacidade de se articular para fazer suas comunicações, seus movimentos que são lícitos, são legais, são legítimos, são necessários. Fazer suas convenções, fazer cursos de capacitação para suas categorias. E isso foi tirado. Ah, mas isso é uma obrigação, porque chega de obrigar o trabalhador a fazer o que não quer. Mas a ingenuidade do brasileiro é tanta que ele não percebe que esse um dia apenas dos 365 dias do ano, esse um dia era uma contribuição que ele fazia para o seu protetor protegê-lo. Ah, Vinícius, mas os sindicatos são antros de corrupção, são fascistas que lá estão,
são os comunistas, são os agitadores, são depredadores. Mentira. Isso é mentira que foi criada também nesse discurso. Esse discurso de poder que demoniza sempre aquele que protege o mais fraco contra o mais forte. O mais forte usa o poder para desmerecer ou desfazer o discurso que o mais fraco está ouvindo e poderá insurgi-lo contra o mais forte. E aí, nesse momento, quando o trabalhador perdeu essa obrigação, entre aspas, de fazer a contribuição sindical, ele deixou de manter os sindicatos. E aí esses sindicatos passaram a não ter renda, não ter verba para trabalhar e começaram as categorias a se desfazerem. Em seguida, não tendo essa mobilização mais, os direitos trabalhistas começaram a ser retirados. Veio a reforma da Previdência, aumentando a quantidade de anos que o trabalhador vai trabalhar e contribuir. Veio a tal carteira verde e amarela, acabou o contrato de trabalho com carteira assinada, mudou essa legislação toda. A questão de horas trabalhadas, de licenças, de abonos, uma série de ganhos nessa área foram extintos, foram alterados, porque o trabalhador perdeu essa capacidade de se mobilizar, os trabalhadores. Uma outra categoria era a categoria estudantil. Do meio estudantil surgiram várias cabeças pensantes que fizeram oposição a essa questão que nós estamos tratando aqui, que é essa blindagem conceitual, discursiva, midiática que existe no Brasil. Essas cabeças pensantes sempre vieram dos meios pensantes, que são as escolas, são os movimentos estudantis, que se fortaleciam ou se mantinham com uma verba apenas, a carteira estudantil, que era um direito do estudante de ter desconto, direito adquirido por lei, direito de ter desconto em eventos esportivos, em eventos culturais, no cinema, no teatro, enfim. O estudante tinha uma carteirinha que dava ele desconto de 50%, ou seja, ele entrava pagando a metade do valor, porque era estudante, ele não tinha renda própria e tal, mas para isso ele precisava ter essa carteirinha. E essa carteirinha era paga, um valor simbólico, mas era a renda que os movimentos estudantis tinham para as suas uniões estudantis fazerem também o mesmo movimento de assembleias, de panfletos, de encontros, de convites a pessoas, pagar passagem para vir um palestrante, um orientador de uma oficina, o que fosse. Essa verba também foi tirada e não foi reposta até hoje, salvo engano. Extinguiu-se a taxa da carteira de estudante, porque o governo ia dar agora, governo bonzinho, né? Agora eu vou dar a carteira de estudante gratuita para você. Bobinho. Aluninho bobinho. Você é bobinho sim, você é inocente, você é ingênuo. O governo não está te dando nada, ele está tirando de você a capacidade de você ajudar a sua união estudantil a se organizar. Percebe? Porque ninguém mais vai dar renda para essa união estudantil se organizar, porque você está deixando de dar a sua contribuição, que era ao pagar a sua carteirinha, que aí você recebia em lucro todos esses benefícios de ter desconto nas entradas. E aí você entregou de mão beijada, sem pensar, sem ser orientado, ou não aceitar a orientação, porque estava com o olhar em outras coisas, e agora você perde direitos também. Perde seus protetores. Você desamparou seus protetores. Perceberam onde nós vamos querendo chegar? É que esses discursos que vêm dos jornais, vêm que aparentemente existem bandidos e organizações criminosas que estão tomando conta do Brasil. Eles acontecem assim.
Aí vem o estado de Minas traz aqui mais uma notícia que a gente coloca nesse bojo. Combate à corrupção. Olha o termo que eles colocam. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Está ali, ó. Combate à corrupção. Procuradores da principal força-tarefa da operação pedem à Procuradoria-Geral da República para autorizar as investigações por mais um ano. Oh, a Operação Lava Jato está para acabar no Paraná. Oh, como vamos ficar sem os caçadores de corrupção? Você está acreditando nisso? Está acreditando? Aí, como diz aquela personagem, né? Ô dó, ô coitado. Olha como que a coisa acontece. A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, coordenada pelo Procurador-Geral Deltan Dallagnol, enviou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedido para que o trabalho do grupo seja renovado por mais um ano. Percebeu a sutileza? Não? Eu vou dizer para vocês a sutileza. A Operação Lava Jato fala para a população assim, olha, vocês precisam de nós, porque nós estamos combatendo a corrupção. Essa aqui é a força-tarefa do Paraná. Deixa bem claro aqui. Ela está dizendo para a população assim, olha, vocês precisam de nós. Vocês viram? Nós prendemos o corrupto lá maior, lá, o presidente Lula, aquele do comunismo, aquele do PT. Vocês viram? Nós prendemos ele. Agora, eles estão querendo acabar com a nossa operação aqui, a nossa força-tarefa. Cobrem dele, cobrem o Procurador-Geral da União, Augusto Aras, porque ele vai acabar conosco. Batam nele, caiam em cima dele, porque senão ele acaba conosco. Percebe? Como é que acontecem as estratégias? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas nós estamos aqui para pensar, para interpretar, para usar o nosso raciocínio. É evidente que no nosso raciocínio nós podemos nos enganar, né? Isso é livre, isso faz parte da democracia. Então, no dia de hoje, nós estamos terminando aqui. A Carla está nos lembrando aqui, agradecendo a todos vocês aqui que estiveram conosco, desejando um ótimo final de semana e convidando para estar conosco aqui na próxima segunda-feira, às 9h30 da noite, na Conversa às 9h30 com o Gui Ramalho. Tá, gente? Estejam aqui conosco, nós vamos começar com o músico e compositor aqui de Governador Valadares, Gui Ramalho. A todos um ótimo fim de semana e vão lá no nosso canal no YouTube, se inscrevam, nos ajude a chegar nos 1000 inscritos para nós termos acesso a outros recursos também naquele canal. Obrigado, um bom dia, um bom final de semana a todos.